Então vamos lá. Boa noite, queridas, queridos. É um prazer imenso recebê-los aqui no Clube de Leitura. Eu sou a professora Gisa Gasparotto, coordenadora de língua portuguesa, e a máquina entrou na nossa programação como uma leitura realizada pelos 8º anos. Então, hoje nós temos o prazer de receber as alunas e os alunos dos 8º anos, a professora Carolina Vendramini, e eu e a Beth ficaremos nos bastidores. Agradecemos que vocês tenham vindo, agradecemos a presença da nossa diretora, a Irma, e aí eu passo então a palavra para vocês. Carol, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer especialmente os alunos que eu convidei, eles toparam, né? Eu sei que fazem tantas coisas, né? Obrigado, gente, muito legal ter aqui vocês compartilhando um pouco do trabalho que vocês fizeram, que deu um trabalho, a palavra trabalho nunca se aplicou tanto a uma atividade quanto essa, né? A gente trabalhou muito intensamente, mas o resultado foi bem legal. Esse livro é muito especial, eu acho, né? Pelo menos. Então, vou falar um pouquinho dele. Para começar, eu queria contar um pouquinho sobre essa autora, que é a Adriana Falcão. Ela não tem tantos livros publicados, alguns dos que ela tem publicado são infanto-juvenis, né? Até a máquina às vezes sai, né? Sai por esse selo, na editora de infanto-juvenil, embora seja uma obra que eu acho que tem uma complexidade literária muito grande, né? Então, até essa classificação etária, eu não sei se ela se aplica, né? Mas a Adriana Falcão, ela é uma carioca que a maior parte do trabalho dela é em roteiro de TV e cinema. Vários programas e filmes que vocês já devem ter assistido tem roteiro dela. Então, ela fazia, por exemplo, os Diálogos da Grande Família, que é um programa que passou anos e anos, aí era ela que fazia o diálogo, né? No cinema também de vários filmes nacionais, dentre eles o Alto da Compadecida, que eu destaquei aqui, que é muito importante, porque ela fala que ela escreve A Máquina pouco depois de fazer o roteiro do Alto, e ela está muito impregnada com essa atmosfera do Nordeste que ela vai usar na Máquina também. Então, ela estava, né, mergulhada nesse mundo. Então, o Alto da Compadecida foi uma influência. O que é muito bacana a gente pensar que no Pioneiro, eles leem o Alto da Compadecida no 7º e a Máquina no 8º, e é um pouco assim que foi para a autora. Ela trabalhou no Alto, no filme, né, na adaptação para o cinema, do filme do Ariano Suassuna, que eles leem, né, o roteiro é do Ariano Suassuna, né, a peça de teatro. Ela trabalhou no roteiro para adaptação do cinema, e depois tem a ideia da Máquina, os alunos vão ver o Alto, depois vão ver a Máquina, né? E ela, embora seja carioca, ela morou 20 anos mais ou menos, né? 20 anos em Recife. Então, ela também tem essa vivência de Nordeste muito forte. E aí, uma das entrevistas dela, ela conta que ela se mudou para o Rio de Janeiro, de volta, né? Depois dos 30, depois de casada, porque o marido dela trabalhava com teatro lá em Recife. E aí ele percebeu, não, precisa, para fazer teatro no Brasil, tem que estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para trabalhar com cinema, teatro no Nordeste é muito difícil. Eu estou contando isso para vocês, porque ela também aproveitou isso para falar na Máquina. Na Máquina é um livro que se passa no interior do Nordeste, eu vou falar daqui a pouco, né? E as pessoas da cidade falam que para fazer qualquer coisa tem que ir para o mundo, e o mundo é o Sudeste. Então, ela fala que ela tentou representar um pouco isso, né? Ela viveu lá e achava que lá não dava para ser escritora, lá não dava para fazer teatro. É lógico que dá, né? Mas, assim, as dificuldades, as portas abertas não são iguais, né? Ainda mais na época dela, né, em que isso aconteceu. Então, ela aproveitou isso também, colocou na Máquina essa noção, né, de onde é o mundo, onde o que importa, né? Onde está o que importa, né, na mentalidade das pessoas. E aí, como é que a gente valoriza uma cultura que as próprias pessoas às vezes não valorizam, né? A Máquina é um pouco sobre isso. E aí,
falando do livro, né? Ele é o primeiro livro da autora que ela não escreveu pensando que ia ser um livro para publicar. Ela não fazia livro, né? Ela fazia o roteiro. E aí um amigo dela, que era ator, falou: você não faz uma peça de Nordeste, tá falando tanto, né, Alto da Compadecida, aí ela falou: vou escrever uma peça. Só que quando ela começou a escrever, virou a máquina, não era uma peça. Aí o marido dela leu também, falou: nossa, muito bom, mas não é uma peça, a gente adapta depois, né? E aí, o que ela fez? Publicou o livro, depois ela fez a adaptação para o teatro, coloquei uma fotinho aqui, em 2000, então ela publica o livro em 99, né? Ela escreve em 99, a peça entra em cartaz em 2000, em 2004 vem o filme. Ela participa também do roteiro de todas essas adaptações, ela e o marido. Então a gente tem os atores que participaram da peça, né? Um pouco, né? Bem conhecidos hoje até, né? O Lázaro Ramos, o Wagner Moura. E aí no filme dela também tem o Paulo Altran, por exemplo, né? Que é um ator aí de prestígio nacional, né? Que muito tradicional. Então ela fez essas duas obras, né? A peça ficou em cartaz bem bacana, depois fez a adaptação para o cinema. Vamos entrar um pouco na história desse livro. E aí eu queria contar que esse ano, excepcionalmente, eu li esse livro todo na sala. Geralmente eles leem em casa. Mas esse ano, por uma questão de tempo, por causa do trabalho que a gente fez, que é o que a gente vai mostrar aqui, o cronograma estava apertadíssimo, de modo que não ia dar para dar um tempo suficiente para eles lerem em casa, aquele prazo, depois a gente discutir. Então, a gente trouxe o livro para a sala de aula. E aí, foi a coisa mais bacana que aconteceu. Foi uma surpresa, foi uma coisa que a gente fez por uma questão de planejamento, e foi muito bom, porque a prosa é muito poética, é muito bonita, a forma de dizer é muito única dessa autora, né? Nessa obra especificamente. E aí a gente tem que se demorar, sabe, nesses parágrafos, não é só o enredo. Aí eu fiquei pensando, o clube de leitura podia ser eu lendo o livro inteiro, porque isso é o melhor. Não tem nada que eu fale que vai ser melhor do que ler o livro. Mas eu coloquei alguns trechos aqui para tentar resgatar um pouco de qual é esse enredo, né? Então eu coloquei, o primeiro parágrafo do livro é esse. Lá de onde Antônio vem é longe que só a gota. Longe que só a gota para trás, que é muito mais longe que só a gota do que longe que só a gota para os lados. Pois vir de longe para os lados é vir de longe no espaço, longura besta que qualquer bicho alado derrota. Já vir de longe para trás é vir de longe no tempo, longura que para ficar diz impossível demora. Então já tem esse traço da oralidade, né, que ela tenta reproduzir, do Nordeste, as expressões. E aí a apresentação do Antônio, que é o nosso protagonista. Antônio, esse nome dele não é à toa, né? Se a gente pensar Antônio no Nordeste, a gente vai lembrar lá dos Canudos, Antônio Conselheiro, depois a gente vai ver que tem uma semelhança aqui, né? Apesar de bem diferente. E aí o Antônio, ele vem de longe que só a gota, porque ele vem de uma cidade que é lá, que eles consideram fora do mundo. É tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, tão no interior, ninguém sabe, nunca ouviu falar, não tem nada lá. É de lá que ele vem. Depois, no fim do livro, a gente vai descobrir que não é só de lá que ele vem, não é só essa longura no espaço. Também tem uma longura de tempo, mas aí a gente vai falar disso depois. É engraçado que aí o narrador do livro começa falando do Antônio e fala assim, mas espera aí, para eu contar a história do Antônio, a história dele começa quando ele nasceu. Mas se eu for contar onde começa mesmo quando Deus criou o mundo. Então, se for contar uma história do começo, começa aí. E aí ele tem um capítulo em que o narrador vai contar como o mundo foi criado, numa releitura da Bíblia, com as palavras dele. Então ele fala, não tinha terra, não tinha céu, não tinha bicho, não tinha gente, não tinha nada. Era só o breu. Aí Deus foi ficando meio enjoado e resolveu criar o mundo. Ele pensou assim, vê que besteira minha. Por que vai ficar tudo sem nada se eu posso inventar o que eu quiser? Então saiu inventando. E aí tem essa informalidade, né? Ele vem contar uma história tradicional que, né, as pessoas conhecem, bíblica,
mas vem contar dessa forma muito oral, muito de prosa cotidiana, né? E aí, por que eu estou falando dessa criação do mundo? Que não tem, é uma coisa aparentemente à parte da história, né? Porque não tem nada a ver com o nosso Antônio, com o que ele vai viver na cidade dele. Mas tem uma coisa curiosa que o narrador coloca, que ele, quando ele está dizendo que Deus criou o mundo, ele fala que Deus criou as palavras, e aí depois de criar as palavras, é que ele foi criando uma coisa para cada... Desculpa, ele foi criando uma coisa para cada palavra. Ele não criou primeiro o rio, e depois surgiu a palavra rio. Do jeito que ele conta, a palavra veio antes. Se a gente for olhar, parece estranho, né? Mas na Bíblia é assim também, porque está dizendo lá que Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus disse primeiro, e depois foi feito, né? Isso parece que não tem nada a ver, mas a gente vai ver que já tem uma pistinha do que vai acontecer no final desse livro. Então, o narrador volta lá para contar a história do Antônio, ele volta lá no mundo quando o mundo foi criado, depois ele chega na mãe de Antônio, o nascimento dele, e vai falar de Nordestina, que é a cidade fictícia em que essa história se passa. Ela tem esse nome, né, bem simbólico, que ela representa qualquer cidade do interior aí no Nordeste, né, uma cidade nordestina. E aí diz que Nordestina era uma cidadezinha desse tamaninho assim, da qual se dizia, eita, lugarzinho sem futuro. Antônio ouviu dizer isso desde pequeno e deu por certo o fato. E aí tem um outro trecho que vai dizer que se palavra gastasse, duvido que tivesse sobrado algum adeus em Nordestina, haja vista a frequência com que se usava naquele tempo essa palavra. Por que isso? Todo mundo está vindo embora. Essas ilustrações são do próprio livro que os alunos leram. Coloquei aí. Todo mundo indo embora, tudo à venda. Não, porque vou procurar, aqui não tem oportunidade, vou procurar oportunidade numa cidade maior, vou para o mundo, Nordestina está fora do mundo. E as pessoas vão, né, abandonando essa cidade mesmo. Cada hora é um que vai. Né? E o que eles estão acostumados é ver placa de vende-se, né? Todo mundo deixando tudo para trás, anunciando seus pertences para poder migrar. E essa é a cidade, né? Que não tem nada para fazer, é uma cidadezinha que não tem aparentemente nada de interessante, mas para o Antônio tem, porque a coisa que ele mais acha interessante na vida dele é a Karina, e a Karina está lá. Então, para ele, a cidade é muito interessante. Né? Todo mundo indo embora, ele não está nem pensando nisso. Por quê? Na rua de baixo da casa dele mora a Karina. Coloquei aí umas cenas do filme da Máquina, com a Karina e o Antônio, os atores que fazem Karina e Antônio, né? Ele é apaixonado pela Karina, e no começo ele é só amigo, ele gosta muito dela e faz tudo para ela, mas ela não está muito aí para ele. Ela tem o sonho de ser atriz, até no narrador fala, né, que naquele tempo toda moça queria ser atriz de novela. E ela tem esse sonho de ser atriz e ela gosta de brincar, né, de encenar, ensaiar para ser atriz. Como o Antônio faz tudo que ela quer, ela ensaia com ele, né? E acaba dando um pouco errado esse ensaio, porque quando eles vão encenar algum beijo, alguma coisa assim, ele acaba beijando de verdade. Ela fala, você não aprende o que é um beijo de novela? Aí ele, eu até entendo, mas não tô achando justo, que é só o personagem que se beneficia disso, eu não. E aí, enfim, eles ficam lá, até que uma hora eles começam a namorar mesmo. Ele consegue se declarar lá para ela, e eles começam a namorar, estão para cima e para baixo. A vida do Antônio tá uma maravilha, porque ele tá lá com o amor da vida dele. Só que ela chega um dia, vira para ele e fala, eu vou embora, eu vou para o mundo, porque eu quero ser atriz, não dá para ficar aqui. E aí ele fala, não, não é possível isso. Como é que você vai embora assim? Né? Como é que eu vou viver sem você? E aí ele faz essa fala para ela, que é o mundo que você quer? Então eu trago ele para você. E aí começa o conflito dessa história. Ele vai para o mundo. Quer dizer, no Rio, a gente entende no livro que ele vai para o Rio de Janeiro, mas para ele aquilo é o mundo, né? Então ele fala, tudo bem, eu vou trazer o mundo para você, você pode ficar tranquilo. E ela, você é doido, né? Mundo não se traz, não é uma coisa que se traga. Ele, não, mas você pode deixar. E o Antônio é muito espertinho. Então o narrador conta que ele vai para o Rio de Janeiro, aí ele pensa o que ele vai fazer. Ele decide que ele vai num programa de televisão, naqueles programas bem sensacionalistas, sabe, que passa assim, que as pessoas vão para fazer coisas absurdas e tem aquela audiência. Ele vai no programa de televisão e fala assim, olha, daqui a 8 dias, no meio da praça de Nordestina, lá da minha cidade, eu vou sumir, vou para o futuro.
Aí vocês podem estar lá, que vocês vão ver que eu vou para o futuro. Mas se eu não for, se eu não cumprir minha promessa, eu morro. Então eu vou construir uma máquina da morte que vai me picar em 1000 pedaços, vai me estraçalhar em rede nacional. Aí a televisão acha interessante, né? Porque um doido que vai para o futuro ninguém acredita, mas o cara que diz que vai se matar em rede nacional, aí vai dar ibope. Aí tudo bem. Ele foi lá e fez isso e voltou para a Nordestina. E não é que dali a 8 dias a cidade encheu de gente? Gente que morou lá e estava voltando para ver o que ia acontecer, a televisão, emissora de televisão, jornais internacionais, ele vira notícia. E aí começam os diálogos, né? O narrador conta os diálogos fora de Nordestina. Um doido vai se matar lá na Paraíba, você ouviu falar? Né? Começam a falar dele, todo mundo falando de Nordestina. Não é que ele trouxe o mundo para Nordestina mesmo? E aí, chega o dia, né? Todo mundo está lá no meio da praça reunido. A prefeitura da cidade já organizou o enterro, porque ninguém acredita que ele vai para o futuro, já está ali todo mundo, né? É um doido, tudo bem. Aqui a promessa que ele fez na televisão de que ele ia viajar para o futuro. Então aí ele vai, chega o dia e pá, vai para o futuro. Então ele começa, tá, e aparece lá no futuro, o narrador conta, né? Quando o Antônio chegou no futuro, ele viu a cidade nordestina estava perfeita. E aí tem uma coisa que eu esqueci de contar que é importante, que é o fato de que, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele falou assim, gente, todo mundo está atrás do mundo, mas esse mundo está meio desconcertado aqui, né? Não está assim aquela beleza que a gente pensa, não. Acho que eu vou dar o mundo de presente para a Karina, preciso arrumar, porque do jeito que está, não está muito bom. E aí, quando ele chega no futuro, ele vê e fala que tudo está perfeito. E a cidade de Nordestina está cheia, as pessoas estão dando uma festa para ele, tem uma estátua dele no meio da praça, e ele vê tudo ali, depois que ele passa um tempinho no futuro, ele fica meio preocupado e resolve voltar. Só que qual que é o problema? Quando ele volta para o presente dele, né? Ele volta e se atrapalha na volta e volta no exato momento em que ele foi. Então, para quem estava ali, ele nem saiu do lugar. Ele foi para o futuro, voltou, e aí eu coloquei esse trecho da narração, né? Repare mesmo que azar de Antônio. O instante em que ele saiu colou com o instante em que ele chegou, sem nenhuma brecha no meio. Quem olhava para ele pensou que ele tinha estado o tempo todo ali, mas é claro. E o mundo inteiro duvidou que Antônio tinha ido ao futuro mesmo. Ninguém acreditou. E ele não se matou também, porque ele foi para o futuro. Ele saiu da. Quando a máquina veio para cima dele, ele pulou. Ele falou, não, eu fui. Aí todo mundo começa a vaiar, né? Você fez todo mundo vir até aqui, armou esse circo e nada. Aí ele fala, eu tenho uma prova de que eu fui para o futuro. Daqui a 25 anos vocês vão ver meu eu jovem chegar aqui na praça. O problema é que demora, mas a prova virá. Tudo bem, com o tempo a cidade vai esquecendo, vai voltando à rotina normal. Só que o povo é curioso, né? O povo não acredita, mas no fundo, assim, vai saber, né? Aí começa a vir, ô Antônio, você me viu lá no futuro quando você foi? O que eu estava fazendo? E aí ele começa a contar para as pessoas o que elas fizeram, como é que a cidade estava, que cada um tinha feito. Ele chega para uma mulher e fala assim, seu filho vai chamar Antônio, vai ser ministro da Fazenda. A mulher batiza o filho como Antônio e bota o menino para estudar economia desde criancinha. Ele fala que vai ter um cajueiro no meio da praça, vão construir um cinema. Você largou o corte e costura, foi cozinhar para fora. E ele vai falando para as pessoas. E as pessoas vão gostando tanto do que ele fala, porque ele está falando, né, que a vida mudou para melhor. Então as pessoas fazem o que ele falou. Ou porque era uma profecia, ou não, né? Mas as pessoas não, duvidando ou não, as pessoas iam lá, perguntavam e iam fazendo. E o tempo vai passando. E aí no livro o tempo passa até chegar essa cena aqui. A vida deu para melhorar, felizmente, e de tanto passar o tempo, ano após ano, 25 anos, 6 meses e 17 dias acabaram se passando. Nem parece. O dia em que Antônio prometeu chegar, finalmente chegou hoje. Agora só falta chegar a hora prometida, meio-dia, e com ela chegar Antônio. Aqui em 2000 e pouco, tudo já está exatamente do jeito que ele disse que estaria. Medo virou lenda, falta virou sobra, palavra virou fato, nordestina virou livro, alegria virou moda,
Antônio virou gente e deixando a modéstia de lado, até que virei gente importante. E aí, os anos passam, chegou esse futuro. Finalmente, a gente vai ver o Antônio chegar na praça de Nordestina, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente repara aqui que a história inteira, até essa parte do livro, estava sendo narrada em terceira pessoa, e aqui apareceu uma primeira pessoa, virei gente importante. Aí a gente descobre quem está contando essa história para a gente é o Antônio velho, o Antônio de 25 anos no futuro. E aí, eu até fiz esse debate com os alunos, né? Tudo bem, muda alguma coisa a gente saber que era o Antônio? Antes era um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, né? Aquele narrador que sabe de tudo, que vai contando dos personagens. Agora a gente descobriu que esse narrador onisciente é uma pessoa, e é o Antônio. Quem é a única pessoa que falava pra gente que o Antônio foi pro futuro? Era ele. Olha que malandrinha, será que ele foi mesmo? A gente não tem mais certeza, né? Porque antes, quando era um narrador onisciente que contava, a gente não duvida. Ele conta os fatos. A gente descobriu que quem está contando é uma pessoa um pouco parcial. E aí, em pouco tempo, a história acaba, né? Ele vai dizer que na praça está tudo cheio de gente, tem uma estátua do Antônio lá, tem um cinema, tem um cajueiro, do jeitinho que ele viu quando ele foi para o futuro. E aí ele encerra o livro, nesse momento, dizendo que ele não pode contar se o Antônio jovem chegou ou não chegou na praça, porque ele resolveu não ir na praça de última hora e ficar com a Karina em casa. E aí o livro acaba e a gente não sabe se ele chegou. Né? E, na verdade, a gente fica com essa dúvida, né? Ele foi para o futuro ou não foi? Não sei, mas ele mudou o futuro, né, da cidade. Porque ele falou para as pessoas e as coisas aconteceram, a cidade mudou. Ele falou que ia levar o mundo para meu destino, ele levou. Lembra lá naquele começo da história que ele fala que Deus criou as palavras e depois virou fato? É isso que aconteceu aqui. As palavras dele viraram fato. Ele falou, a realidade foi criada pelas palavras. Eu acho que esse livro é uma grande homenagem à literatura, sabe? À língua. Como a língua cria a realidade. Como ele conseguiu contar a história de Nordestina e assim ele fez a cidade de Nordestina. Enfim, essa historinha do Antônio, né? Muito bem construída, o livro termina do jeito que ele começa, dizendo que lá de onde o Antônio vem é longe que só a gota. E aí a gente entende por que é tão longe. É longe no tempo, ele vem lá do passado. Se é que vem, né? Ou é tudo história do Antônio? Não sabemos. Quando a gente terminou a leitura na sala, isso virou o maior debate. Porque os alunos ficavam assim, alguns indignados, como assim? A gente não sabe se ele chegou, se não chegou. E aí a gente se dividiu na sala, alguns tinham que defender que ele foi para o futuro e outros que não, usando os fatos do enredo. Então teve de tudo, teve argumento, não, porque ele foi, porque como é que ele ia saber que ia ter um pé de caju? Porque pé de caju pode ser que alguém plante, mas não dê certo. Como é que ele ia saber isso? Ah, não, mas o filho da mulher só chamou o Antônio porque ele falou que ia chamar. Né? E aí fica esse debate, aí até entrou numa coisa assim, uma piração de, não, mas na linha temporal já se sabia que o Antônio ia ter contado, então ele não alterou o futuro ao contar, o futuro contava com o fato de que ele ia contar, assim, e foi uma loucura, né, essa discussão, muito bacana. O que será que aconteceu? Será que o Antônio jovem chegou lá no meio da praça? Não chegou, né? O que será que podia ter acontecido de diferente nessa história? E a gente começou a imaginar alternativas, né? Será que o Antônio podia ter sido morto pela máquina? Será que o Antônio jovem não chegou e depois o Antônio velho teve que pagar o preço disso, a cidade se revoltou contra ele, ou não? Mesmo ele não chegando, o pessoal ficou feliz porque ele mudou a vida para melhor. E aí, nessa discussão, né, de finais alternativos, veio a proposta de trabalho, que era eles tinham que imaginar um final diferente ou qualquer coisa que acontecesse diferente ou alternativo no livro após a ida do Antônio ao futuro. Pode ser nesse final, se o Antônio chega ou não chega, ou pode ser um pouco antes, alguma alteração depois dessa viagem no tempo. Imaginada essa possibilidade,
que eles fizeram em duplas ou trios, essa imaginação, né, essa possibilidade, essa nova história, esse novo final. Cada um individualmente ia criar isso numa animação na plataforma Scratch. E aí foi um trabalho individual deles para criar a história que eles imaginaram para o Antônio dentro da plataforma do Scratch numa animaçãozinha. O Scratch é muito usado para fazer jogo, né? Mas aqui a gente usou para uma animação. Ele não tem interatividade, ele tem apenas a sequência de cenas, diálogos, né, das histórias que eles criaram. Então é como se fosse um filminho. Não sei se todo mundo que está aqui está familiarizado com o Scratch, como é que ele funciona, né? Ele é uma plataforma de programação que é baseada nesses blocos de ação. Então, tudo que vai acontecer no filme você tem que colocar, aparecer cenário, personagem na posição tal, deslizar para tal, mudar cena para tal, né? E aí tem uma série de fatores que eles têm que conciliar de todos os personagens para fazer uma movimentação. É uma habilidade bastante avançada de programação, né? E aí o pessoal da TE, principalmente o Alec, que encabeçou esse projeto, esteve mais conosco, orientou os alunos, colocou algumas exigências que estão no nível que se espera do oitavo ano, né? Então, eles já tinham trabalhado com Scratch anteriormente, né? No Fundi 1, no ano passado mesmo, mas algumas funcionalidades não conheciam ou não estavam usando dessa maneira. Então, a gente colocou uma proposta que eles tivessem que usar com um nível um pouco mais aprofundado, né, de programação. O pessoal da TE fez a jornada com a gente, então foram aulas em que eles praticaram o uso da ferramenta, e aí depois eles começaram a criar as animações deles. Os alunos que estão aqui, alguns deles hoje, vão mostrar qual foi o resultado desse trabalho, né? Então, quem tinha se oferecido para mostrar são esses alunos que eu coloquei aí na tela, eu vou chamar, tá bom? E eu vou projetar, acho que vai ficar mais fácil, mas aí vou pedir para o aluno dar um oizinho aí na câmera, né, se apresentar, e aí depois a gente conversa mais, tá bom? Vou mudar a guia aqui, eu vou chamar o Felipe Fukushima primeiro, pode ser, Fê? Você tá por aí? Tá brincando. Ah, desculpe. Tô vivo. Oi, Fê, obrigada, viu, pela sua Boa noite a presença. todos. Foi uma correria para o Felipe chegar, ele falou que ia ter coisas para fazer, a aula dele, mas enfim. Mas deu certo, tudo certo. Eu vou colocar aqui, esse a sua animação, né? Isso. Ela tem áudio? Não, acho que não. Tá bom. Mas é estranho. Não começa assim. Não começa assim. Essa cena. Mas deixa assim. Tá, eu vou colocar aqui, se der algum problema, você avisa, tá? Tá. Eu e a gente. Vamos ficar aqui.
Muito bem, Fê. Essa foi a animação do Felipe, né? O Antônio, quando volta do futuro, a máquina pega ele e ele fica de cadeira de rodas. E aí, depois, no final, ele vai lá encontrar o Antônio, né? Do passado. Fê, como é que foi fazer? Você gostou? Foi difícil? No início, eu não estava dando muito certo. Eu não estava pegando o jeito, mas depois foi tranquilo, assim. Quando você entende como que faz, né? Qual coisa faz o quê, aí você vai indo, fica cada vez mais fácil. Foi bem legal, uma nova experiência. Achei muito interessante, muito legal. Engraçado também. Legal, ficou engraçado. Trágico pro Antônio, né? Eu não sei se quem nunca mexeu no Scratch tem a dimensão do quão difícil é fazer essa animação. Assim, são muitos detalhes, a programação demora horas, né? Então ficou bem bacana, tudo certinho aqui nos diálogos, né, Fê? Legal, obrigada. Obrigado. Eu vou mostrar agora o trabalho da Júlia Veloso. Veloso, tá aí? Ju, você tá aí? Se ela não tiver, eu vou passar de outra pessoa. Acho que a Ju não conseguiu chegar. Vou passar o da Letícia, então. Lê, você tá aí, né? Oi, Sara, tô aqui. Ok, quer dar um oizinho pra gente? Pera, é que a minha iluminação e minha internet estão bem ruins. Pera. Tudo bem, só dá um oizinho. Oi. Vou passar o da Lê, tá bom? Essa foi a da Letícia, que conta que não deu certo a história do Antônio, né? Ninguém acreditou nele, ninguém fez. A princípio, ele tinha. Falar, Lê, pode falar. Ah, não, é tipo só isso a ideia, que a gente, tipo, teve uma ideia de quando voltasse, assim, ninguém teria acreditado nele, e aí ele começou a falar que a cidade seria próspera, não sei o quê, para as pessoas acreditarem e ficarem na cidade, assim. Não saírem, entendeu? Tipo, uma falsa ilusão do que seria no futuro. Aí na versão da Letícia, o Antônio inventa mesmo, né, o que aconteceu para ver se estimula as pessoas. No filme, acontece um pouco assim. No filme tem algumas diferenças, né, em relação ao livro, e aí se aproxima um pouquinho do que a Lê colocou aí, né? Ele volta para aquela cidade toda abandonada, né? O cenário que você colocou, Lê, foi muito legal.
Obrigada. Eu vou chamar agora o Gustavo, do 8º B. Gustavo, você tá aí? Sim, foi. Oi, Tô aqui. Gustavo. Gustavo, Oi. obrigada, filha. Eu soube que você não tá muito bem, mas você apareceu mesmo assim. Obrigada, viu? Vou mostrar o do Gustavo. O do Gustavo não precisa, né, de teclar em nada, né, para. Só nesse primeiro aí que precisa apertar o espaço. Tá E eu bom. E esqueci de aí, botar nas opções. o Gustavo contou a história, a versão dele sobre a história do Antônio também, mas dentro da linguagem do videogame. Então ficou também super interessante, né? A forma como ele dispôs as coisas, bem criativo. Eu vou mostrar aqui, tá bom? E aí, Gustavo, quer contar pra gente como que você teve a ideia de fazer tudo em versão de videogame? A luta da máquina com o Antônio é muito boa, né? Tipo, Né? é uma lutinha de videogame mesmo, é muito criativo. De onde você tirou isso, Gustavo? Como você teve essa ideia? Eu só simplesmente tive a ideia de fazer uma batalha de Pokémon, assim. Foi só E isso. aproveitou o Antônio contra a máquina ali, É, com um graveto. é. Muito bem, Gustavo. Muito legal. Vou chamar agora o Lucas Takata. Lucas, você tá aí? Deixa eu ver cadê o Lucas, se ele conseguiu chegar. Oi, Lucas. Lucas, vou começar a colocar o seu aqui, tá bom? Aí depois você comenta.
Acabou, né, Lucas? Estou passando as cenas aqui, mas acho que acabou. Lucas, quer contar um pouquinho como é que foi a sua ideia da prefeitura? Eu achei muito azar, né? O Antônio foi, voltou no mesmo ponto, ninguém viu ele indo. Aí, quando ele ia chegar 25 anos depois, ninguém estava na praça porque a prefeitura pegou fogo bem no dia. Quer contar, Lucas, como é que você teve essa ideia? Quer comentar? Então, Sura, foi muito uma ideia mais, não só minha, também junto com o grupo, né, do roteiro, mas foi mais ou menos a ideia de todo mundo que foi se juntando em pouco e deu nisso daí. Entendi, Lucas. Obrigada. Um duplo azar do Antônio, né? Quando ele volta, ninguém vê. Quando ele aparece no futuro, ninguém vê de novo, né? Bom, mostrei do Lucas. Vou chamar agora o Tiago, do oitavo B. Boa noite. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Tiago, você já conhecia bastante de Scratch, né? Quando a gente começou esse Sim. trabalho. Eu, Peraí, o filme começou e eu não consegui apresentar. Peraí. eu tô fazendo faz um tempo, então, né? Você já conhece bastante, né? Eu vou mostrar então o filme do Tiago para vocês. Tem até o selo de qualidade aí, ó. Aperta a bandeira.
Esse foi o do Thiago. O Antônio salvou a. Foi uma novela. Ele foi para o futuro, viu o meteoro caindo, voltou, construiu o bunker, salvou todo mundo, toda a população. Como é que você teve essa ideia, Thiago? Você disse na aula, né, que a gente ia fazer, aí eu só pensei, tipo, rapidinho. Entendi, foi Bomba, rápido ver essa ideia. bomba, pronto, acabou. Aí só segui. Legal. Aí, Ficou como eu muito, já sei Scratch, eu só fui fazendo o que eu pensei e só, né? Só foi assim. muito bem. Ficou muito bom, Thiago. Como o Thiago já tem um conhecimento de Scratch, né? Ele consegue essas movimentações que a Irma comentou aqui no chat, são muito difíceis de fazer. Fazer a pessoa se mexer assim, ao mesmo tempo andar, já é bem difícil, né? Então foi bem trabalhoso, né, Thiago? Mas deu tudo certo, ficou bem legal. E por último, para a gente ver o último trabalho, eu vou chamar do Guilherme Tajima, do oitavo C. Você está aí, Gui? Oi, tô aqui sim, senhora. Vou apresentar o seu, tá bom? Tá bom. Esse foi o do Guilherme, que tomou um cuidado aí com a linha temporal para que nada acontecesse diferente e estragasse o futuro da cidade. Quer contar, Guilherme, a sua ideia? O que você pensou? A minha ideia foi que teria um loop temporal que você falou anteriormente, do negócio que o futuro já contava que o Antônio falasse aquelas coisas. Aí eu fiz a animação com base nisso, em que a linha do tempo não poderia ser mudada e que o futuro já teria sido estabelecido.
Teve sonoplastia. Obrigada, Guilherme. Gente, acho que esses trabalhos deu para ter uma amostra, né? Esses alunos que vieram, obrigada de novo. Queria agradecer. Tem outros alunos que fizeram trabalhos muito legais que vieram aí assistir. Não deu tempo da gente passar aqui de todo mundo, né? Porque demora, né? Então são muitos trabalhos. Foi um trabalho que eles fizeram roteiro em duplo ou trio, mas a animação é individual, então cada um tem a sua. Então são muitas, mas todas muito bacanas, assim. Acho que foi uma superação muito grande, né? Para alguns que desconheciam a plataforma, puderam brincar com o livro, de imaginar em cima do livro, né? Então acho que foi um trabalho bem bacana, assim. Espero que vocês tenham gostado, gente, de fazer. E é isso, obrigada por terem vindo assistir também. Eu tenho o sorteio da Beth, eu vou passar a palavra para ela, né? Porque boa sorte para todos nós no sorteio. Carol, também queria agradecer, né, aos alunos, às alunas. A gente fica pensando, né, no efeito borboleta, esse cuidado último do Guilherme, né, com essa linha temporal, né, para não mudar nada, né? Se a gente mexe aqui lá na frente, não vai dar certo. E o Antônio Jovem voltando lava a nossa alma, né? Que é tudo que a gente quer. Não, era verdade, ele voltou. A maioria fez o Antônio aparecer, porque eu acho que ninguém quis. Ninguém fez ele não aparecer também. Exato. Mas a maioria, ele apareceu. Acho que todo mundo estava nessa expectativa. E nós que agradecemos, viu, Carol? Nós é que agradecemos aí por nos presentear esta noite com esse trabalho. Betinha? Oi, gente, todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então, como é nossa tradição, vamos de sorteio. O livro a ser sorteado vai ser esse aqui, O Hobbit, que é o nosso próximo clube de leitura do Biblioamigos. Olha só. É muito bom eu falar assim, a gente vai ter um clube de leitura do Biblioamigos, porque é um projeto que é feito pelos alunos. Eu só estou aqui com uma pecinha. E vamos lá, cruze os dedinhos. Vamos lá, vou lançar aqui. Beth, quem que vai fazer a mediação do Hobbit? Vai ser eu, o Oscar e um convidado hiper, ultra especial, que é o nosso biblioamigo Guilherme. Aguardem. Aguardem, vai ser bem legal. Vamos lá. Deixa eu começar de novo, que eu perdi a linha aqui. Peraí. Vamos contar. Letícia Barbosa. Você acabou de ganhar o Hobbit. Obrigada. Parabéns. Amanhã eu vou entregar o livro em mãos, tá? Tá bom, obrigada, Beth. Então, continuando, próximo encontro vai ser que dia, Giza? Dia 21 de setembro. 21 de setembro vai ser o nosso encontro do Biblioamigos e Clube de Leitura sobre o Hobbit. Gui, quer falar alguma coisa? Estou muito ansiosa para apresentar esse livro para vocês. É um especial estar aqui apresentando esse livro. E é isso. Show demais. Show, Guilherme. Então é isso, gente. Boa noite. Agradecemos o prestígio, agradecemos o presente desta noite, a participação de vocês. Um super abraço. Até dia 21. Beijos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até dia 21. Tchau. Obrigada. Professora, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Aí, Carol, deixa eu parar aqui a gravação. Vocês gostaram do trabalho? Tá gravando ainda, Giza? Vou parar aqui, só um minuto.